Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44, diz assim: Jesus entrega sua vida na cruz. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, Jesus havia sido colocado na cruz na hora terceira, ou seja, às 9 horas. Do meio-dia às 3 da tarde ocorreu um fenômeno assustador, Na cruz, na hora, ocorreu um fenômeno assustador e escuridão espessa, como um eclipse total do sol, que foi observado sobre toda a região da Palestina. A hora sexta, citada em João 19, versículo 14, ela tem a ver com o sistema romano de designar as horas, 6 horas, quando Pilatos comunicou a sua decisão. E aqui diz: o sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, permaneceram ainda que a certa distância, observando atentamente todos estes fatos. Então aqui, no templo, quando aconteceu ali, quando Jesus bradou com voz forte, E quando Jesus expirou, no templo, o lugar santo era separado, do santo dos santos. Eu já falei isso aqui, O lugar santo era um, o santo dos santos era outro, que o sumo sacerdote só podia entrar no dia da expiação, Ali naquele dia, o sumo sacerdote podia entrar pelos seus pecados, pedindo perdão, e pelos pecados do povo. Então, o que aconteceu aqui? Onde, nesse Santo dos Santos, era onde o Espírito de Deus estava presente para receber a adoração e as ofertas do seu povo, por uma longa cortina de tecido. No momento da morte de Jesus, o Espírito de Deus se retira do templo. A cortina ou véu, é partida ao meio de cima a baixo. Esse ato simbólico de Deus indicou que o seu Espírito não estaria mais no templo. Daquele momento em diante, o acesso a ele e a vida eterna seria exclusivamente pela fé no sacrifício vicário, sangue de Jesus Cristo, seu Filho. O tabernáculo e a casa de Deus, o templo, deixaram de ser os lugares da habitação de Deus, que passou a viver no espírito de cada ser humano que sinceramente crê e segue a Jesus. Então, isso aconteceu. Quando o véu se partiu de cima a baixo, a presença de Deus, o Espírito do Senhor, que ficava naquele lugar para ser adorado, ele se retirou dali. Porque ele não necessitaria mais de ofertas de sangue de animais para que o povo pudesse ser perdoado dos seus pecados. Aqui o sangue da nova e da eterna aliança, que foi o sangue de Jesus derramado lá naquela cruz, ele fez isso. Ele nos remiu, ele nos comprou, ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo, é o que diz a sua palavra. Nós somos herdeiros e também co-herdeiros com Cristo.
porque ele pagou o preço por mim e por você. Então o Espírito de Deus, ele saiu, ele parou de ficar naquele templo e naquele tabernáculo, mas ele começou a habitar em cada ser humano. O nosso corpo, a palavra fala, é o templo e a morada do Espírito de Deus. Por isso nós precisamos cuidar do templo, gente. Cuidar o que nós vemos, cuidar o que nós ouvimos, cuidar o que nós vestimos, cuidar da nossa saúde, fazer exercício, fazer exames, visitas periódicas, exames que nem as mulheres precisam fazer preventivos, exames de mama e por aí vai. Homens, exames de próstata e outros check-ups. Então nós precisamos cuidar do templo. Não é procurar doença, não, é prevenção. Então é melhor prevenir do que remediar. Nós precisamos cuidar do templo. Usamos a nossa fé? Usamos a nossa fé. Nós oramos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aí nós precisamos cuidar do templo, gente. Cuidar do espiritual, do emocional, do físico. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Deus, ele quer as pessoas curadas dentro da igreja e fora dela também. Ele quer o seu povo curado. Tem pessoas que estão na igreja e precisam ser libertas, gente, de muitas coisas. Ser liberta, às vezes uma pessoa está pregando libertação, mas ela ainda não é liberta. Ela precisa se libertar de manias, de teimosias, do orgulho, de alguns vícios que a pessoa adquire ali, né, de algumas manias que ela acaba no decorrer da sua vida, ela vai adquirindo e ela não abre mão daquilo ali. Mas ela precisa, porque às vezes aquilo ali está impedindo ela de ser abençoada, de prosperar, de subir mais um degrau espiritual. Então nós precisamos ter este entendimento de que quando Jesus expirou, o véu se partiu, o Deus começou a habitar em cada um que crê no sacrifício do seu Filho. Aquele que aceita Jesus, aquele que desce as águas do batismo, aquele que diz, ele é o meu único e suficiente Salvador, ele morreu por mim. Como aquele homem que estava ao lado de Jesus, que foi crucificado do lado de Jesus, aqueles dois presos. Um zombava, desce daí, se tu é o filho de Deus, vai lá, salva-te a ti mesmo. Ele zombava. E o outro disse, o que você fala? Esse é justo, esse nada fez, mas nós estamos aqui porque nós cometemos erros. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E ele disse, eu te digo que hoje eu e você estaremos lá. Então, para você ver como Deus se preocupa com a nossa salvação. Aquele homem teve a mesma oportunidade do outro, mas um zombou, o outro não. Então vai ser assim. Por isso que a palavra fala do arrebatamento, que vão ser dois, um vai ficar no campo, o outro vai. Os dois vão estar dormindo na mesma cama. Quem vai dizer que os dois vão? Um vai e o outro pode ficar? Então, por isso que a palavra fala isso, gente. E nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Nós precisamos entender que o sangue da nova e da eterna aliança foi o sacrifício de Jesus. Ele morreu no nosso lugar. O sangue dele nos remiu, nos comprou. Depois disso, não teve mais sacrifício de animais, nem de bodes, nem de pombinhas, nada. Porque Jesus levou tudo sobre si. A dor, a enfermidade. Você já viu aqueles filmes quando mostram ali a paixão de Cristo? Que no momento que Jesus morreu, veio aquelas trevas, depois veio aquela chuva, teve aquele terremoto, que as pessoas foram curadas
leprosos que moravam em cavernas. E eu fico olhando, eu fico viajando e pensando, meu Deus, no dia que Jesus morreu, quantas pessoas foram curadas porque ele levou toda a enfermidade. Aqueles que mesmo sem ter conseguido se aproximar dele lá naquela época em vida, mas eles conseguiram depois. A graça de Jesus alcançou aquelas pessoas. E aqui, gente, quando fala que o centurião, constatando que o que tinha acontecido, ele glorificou a Deus, exclamando, verdadeiramente este homem era justo. Então aqui, Mateus e Marcos, nos dois evangelhos, eles apresentam o centurião romano responsável pela execução de Jesus, constatando em voz alta, este homem é inegavelmente o Filho de Deus. E observa que ele bradou literalmente, este homem era justo. Para muitos estudiosos, justo e filho de Deus nesse contexto teriam sentidos similares, termos similares. Os pilares do Império Romano começaram a demonstrar seus primeiros sinais de rendição ao Espírito do Senhor. Séculos mais tarde, toda Roma, de uma forma ou de outra, seria cristã. E aqui a gente vê que onde diz, e todas as multidões que estavam afluindo a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. Isso significava, gente, um profundo espírito de arrependimento. Arrebatou todos os presentes indistintamente. Entretanto, os judeus sentiram todo o peso do remorso e maior pavor em relação ao futuro. Deixaram o local da crucificação arrasados e, conforme a tradição judaica, batiam nos próprios peitos como sinal de profunda angústia e desolamento. Este estado de alma preparou milhares de pessoas para a grande demonstração de arrependimento no dia de Pentecostes, marcando o início da Igreja de Jesus Cristo. E a oração final que Jesus havia sido, a oração final de Jesus, né, que haveria sido respondida. Então, Jesus, gente, quando ele morreu na cruz, olha ali, já começou o início da igreja. Quando aquela lança foi colocada do lado dele, ali saiu sangue e água. O líquido amniótico, quando uma mulher vai parir, ele sai água e sangue junto. Nasceu a igreja naquele momento. E aquelas pessoas ali que saíram batendo no peito, desoladas, arrependidas, angustiadas, essas pessoas no dia de Pentecostes, elas receberam o Espírito Santo. O arrependimento chegou no coração delas. Então, para você ver a obra redentora da cruz, e depois ali Roma, ela se rendeu ao cristianismo, né? E infelizmente a gente sabe que ainda tem muita idolatria, muitas imagens, mas muitas pessoas estão se rendendo a Jesus. Muitas pessoas estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que não tem outro caminho, que não tem outra direção, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que ontem, né, a professora do meu filhinho faleceu. Uma mulher jovem, 60 anos, né? Ela teve um aneurisma. E eu fiquei conversando com Deus, como sempre converso. Eu disse, Senhor, por que ela partiu? Tão jovem, uma pessoa tão boa, um coração tão bom, um amor pelas crianças, 27 anos de profissão e ainda estava ali dando aula e com todo amor. Foi professora de pais, já era professora dos filhos dessas pessoas, né? E eu disse, e tem gente que fica aí, Senhor, dando mau testemunho, incomodando, perturbando os outros, Pai, e esses não vão. Daí Deus falou comigo, filha, esses eu dou um tempo de arrependimento. Eu dou um tempo para que eles se voltem para mim. E eu fiquei, e o Espírito Santo me trouxe à memória, sabe aquela palavra que diz que a gente é como vapor
o vapor, ele some. E o Espírito Santo foi ministrando, ele foi me dizendo: filha, tem pessoas que são assim. Quando eles não se voltam para mim, eles são como esse vapor, eles desaparecem. A sua memória desaparece. Eles morrem e os outros nem lembram. Ou quando lembram dos seus feitos, vão lembrar: nossa, aquela pessoa, meu Deus, aquele lá era desse jeito, era assim, ela era assada. E eu fiquei pensando, todos vão lembrar dela com amor, com carinho. Um legado ela deixou de amor pela educação, pelo ensino. E a gente vê a doação. Nossa, né? Foram tantas pessoas lá, eu creio, no decorrer do dia, naquele velório, no enterro, nós fomos no velório. E porque a gente vê o legado que a pessoa deixa. Tinha coroas desde a entrada da porta, em todo lugar daquela capela. Porque era uma pessoa que tinha amor, bom testemunho. E isso nós precisamos, é isso que nós vamos deixar aqui, para os nossos filhos, para aquelas pessoas que nos conhecem, aquele testemunho, a boa memória, a pessoa vai lembrar da gente com amor. Nossa, aquela pessoa era maravilhosa, meu Deus. E a gente às vezes, a gente pergunta, eu disse: Senhor, eu não estou questionando o porquê que ela morreu, porquê que, né? Mas a minha pergunta foi esta: Pai, ela era uma pessoa tão boa e ela foi tão cedo. E outros ficam aí incomodando, perturbando, incomodando. É a realidade, gente. Não dando paz para os outros, porque eles também não têm paz. E daí o Espírito Santo disse: eu dou esse tempo. Então, para você ver como Deus é tão bom, que Deus dá tempo para o injusto, para o ímpio, se arrepender da sua impiedade, da sua maldade. Mas muitos, infelizmente, não querem. Escolhas, são decisões. E isso nós vamos ver lá na frente, no dia do juízo, o julgamento, para onde ela vai. Foi como Jesus disse: aquele homem que estava lá, fez celeiros, ajuntou trigo, juntou o que ele pôde. E Jesus disse: pois é louco, hoje, se te pedirem a tua alma, ou seja, para onde você vai? Então às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nos descuidamos. Eu estou preparado para o dia que Jesus decidir me levar? Tem pessoas que têm medo da morte porque não estão prontas. Nós precisamos estar bem com Deus e com os outros todos os dias, gente. Estar em paz, viver em comunhão, não ter mágoa, não ter ódio, não ter ressentimento no nosso coração. Viver em paz com todos é o que diz a palavra. Por isso que eu digo para vocês, isso aqui é o manual da vida. Jesus disse viver em paz com todos, ter comunhão, viver bem. E isso é o que nós vamos levar daqui, é o legado que a gente vai deixar, não é o dinheiro, não é os bens. Nós não vamos levar nada. Jó mesmo disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Então, ninguém leva nada daqui, gente. Quando a gente nasce nu. A gente não vem com nada pra cá. A gente não traz roupa, a gente não vem com joia, a gente não vem com bens, com pertences, nada. E quando a gente partir daqui, vai ser a mesma coisa. Lá não entra carne e sangue. Lá não vai entrar roupa bordada, vestida com ouro, lá não entra. Lá só vai entrar um corpo glorificado. É isso que nós devemos nos preocupar. Sede santos, porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
Essa deve ser a nossa preocupação, o nosso zelo, o nosso cuidado em ser santo, nos santificar. A palavra diz: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então procurar nos limpar, nos purificar aqui, ó. É isso aqui que limpa. É a palavra que limpa. É a palavra que muda, que molda, que transforma, que aperfeiçoa, que capacita. É a palavra. Então nós precisamos olhar para esse sacrifício aqui. Deus, ele quer habitar aqui. Ele não habita mais em templos, em tabernáculos, mas ele habita aqui, no nosso coração. Que o nosso coração, ele é o altar do Senhor. Por isso que quando nós precisamos cuidar do que nós vimos e ouvimos, aquele que assiste pornografia, o Espírito Santo sai. Ele não vai ficar ali olhando sujeira, olhando imundícia. Quando a pessoa está olhando para outra, desejando outro, o Espírito Santo sai. Porque ela está cobiçando, ela está desejando pecar. E ele dá o alerta: meu filho, minha filha, não. Mas Jesus disse o quê? Olhou, desejou, consumou, pecou. Ele nos alerta, ele nos adverte. Mas nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir, para receber a instrução, ter um coração maleável, um coração obediente, ser aquela pessoa que vai receber a palavra, vai examinar ela, vai se examinar e vai olhar para ela, vai dizer: Senhor, é verdade, será que eu estou fazendo isso? Jesus, eu errei nisso, me perdoa. Então nós precisamos, gente, nos analisar, nos limpar. Só Ele nos dá vestes brancas alvas como a neve. Pelo sangue do Cordeiro nós fomos comprados, lavados e remidos do pecado. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Que o Espírito Santo venha ministrar, que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. E que você ore também pela família, pelos familiares dessa prof que faleceu, era Márcia, o nome dela. Para que Deus dê o consolo para o coração do esposo, do filho, da mãe, da irmã e das crianças, da turminha do meu filho, que ela estava dando aula. Então, as crianças estão abaladas, choraram. Então, a gente precisa entender que eles têm essa sensibilidade. Orem por eles, abençoe eles. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Pai, que eles façam uma análise da sua vida. Que essas pessoas aprendam que o Senhor quer habitar no templo, no corpo dela, no coração dela, na mente dela. Que ela esteja a sua mente voltada para o Senhor, que ela tenha a mente renovada, a mente de Cristo, como diz a tua palavra. Que o Senhor possa estar trabalhando nestas vidas, trabalhando nesses corações, moldando, transformando, Pai. Que eles queiram se limpar, ter vestes brancas, alvas como a neve. Que eles olhem para o sacrifício de Jesus assim como Deus olhou. Que no momento que o Filho morreu, o véu se partiu e o Senhor saiu daquele lugar construído pelas mãos dos homens e disse: agora, através do sacrifício do meu Filho, aquele que crê e aceitar, é nesse lugar que eu vou habitar. Então queira o Espírito de Deus habitando na tua vida, habitando no templo, cuidando da tua vida, direcionando os teus passos, e que o Espírito do Senhor, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa estar falando ao teu coração. E o Espírito Santo, que é o Consolador, Pai, que console a família desta prof, as crianças que ela dava aula, que o Senhor dê conforto para esses corações, Pai. Que o Senhor dê conforto para aquelas mães
Que da mesma maneira que tem mães aí que estão enterrando seus filhos, assim como a mãe dela, ou vice-versa, filhos neste momento enterrando as suas mães. Que o Senhor dê conforto, que o Senhor dê consolo, Pai, para o coração de cada um, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ministrar a paz, dar a verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode nos dar, a paz que excede todo o entendimento. Esta é a minha oração e que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.